Vamos pedir que a espiritualidade nos ampare, né? Para que eu possa trabalhar o assunto de forma coerente e que possa esclarecer dúvidas de quem as tenha e também falar sobre o assunto para quem ainda desconhece. Então, o sonambulismo na visão espírita sonambulismo é uma palavra que normalmente a gente ouve, né? Mas que nem todos sabem lidar ou não compreendem ou mesmo não conhecem o significado. E a Salomão, uma palestrante espírita que desencarnou no ano passado, numa das palestras dela, no final, sempre eles abrem para questionamento, né? E aí uma mãe falou, olha, meu filho é sonâmbulo e eu quero saber se isso tem a ver com o espiritismo. E a Salomão respondeu, com o espiritismo não, mas com o espírito sim. E nós todos somos espíritos, portanto, sonambulismo tem a ver com todos nós, né? Então, normalmente quando acontece algum evento diferente, as pessoas logo se questionam, mas isso é do espiritismo? Muitas coisas não importa se é do espiritismo ou não, na verdade é do espírito, é de todos nós, né? E a gente vai trabalhar, primeiramente eu vou trazer rapidamente a constituição do nosso corpo, as fases do sono, mas bem rapidamente só para a gente conseguir entender depois a questão do sonambulismo, tá? E também um pouco do que é o sonambulismo para a ciência, para depois trabalharmos o sonambulismo segundo a visão espírita. Então, essa imagem, quem frequenta a casa espírita há mais tempo já conhece, né? Nós somos espírito, temos o perispírito e o corpo quando encarnados. O que significa isso? Que o espírito é o que nós somos, uma centelha divina. Não tem massa, não tem matéria. O perispírito é o envoltório do espírito, né? Que seria a aglomeração de fluidos, e o perispírito, quando a gente desencarna, ele continua conosco. Com o passar do tempo e a nossa evolução, ele vai diminuindo a sua massa, a sua matéria. E o corpo físico, que é o que nós adotamos para viver essa encarnação. Cada encarnação, nós temos um corpo novo. Algumas vezes viemos como mulher, outras vezes como homens e assim por diante. Mas isso bem sucintamente, só para a gente entender que nós somos espíritos, temos o perispírito e o corpo que nos é emprestado para viver essa encarnação. As fases do sono, então, bem sucintamente, nós temos 4 estágios antes de entrarmos no sono REM, que é o sono mais profundo, né? No estágio 1 é a transição entre estar acordado e dormindo. O 2 é um sono mais leve, a temperatura e o ritmo cardíaco e respiratório diminuem. No 3 é o começo, né, do sono profundo. No 4, o sono profundo. Nesse momento há a liberação de hormônios ligados ao crescimento e recuperação de células e órgãos. E no sono REM, o nosso cérebro, né? Então está em intensa atividade. É nessa fase que acontecem os sonhos, a fixação da memória e o descanso profundo. Então, se a gente fosse falar só desse slide, a gente teria muita coisa para falar sobre a importância do sono, sobre a questão de cada estágio do sono para a gente poder fixar o que a gente aprendeu, principalmente os estudantes, né? O que estudam durante o dia,
por que é importante tudo isso. Mas, enfim, hoje a gente vai só ficar nessa parte, só para entender um pouquinho. E agora, então, entendendo que nós somos espíritos, no livro dos Espíritos, na questão 40, nós já temos que, durante o sono, afrouxam seus laços que prendem ao corpo e, não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Dormimos. Quem precisa estar ali na cama? Só o corpo físico. Nós, espíritos, vamos para atividades, estudos, trabalhos ou sermos escravos de alguém, né? Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Então, isso está lá na questão 407 também do Livro dos Espíritos. Às vezes a gente, não sei se vocês têm costume de deitar ao meio-dia, mas às vezes a gente deita, né? Eu falo ao meio-dia porque é o sono que a gente faz mais rapidamente. Parece que tu dormiu umas 3 horas. Olha no relógio, não passou 5 minutos, né? Porque, na verdade, quando você afrouxa os laços, o tempo tem uma contagem muito diferente. E isso também é pano para manga para a gente falar, né? Então, entrando mais agora na questão do sonambulismo, a palavra sonambulismo, ela origina-se do latim, né? Somos, sono, e ambulare, que eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas tudo bem, que é igual a marchar, passear. Então, quer dizer, no latim, dizer que nós estamos passeando, marchando enquanto dormimos, né? O transtorno de sonambulismo diz respeito a episódios repetidos de comportamento motor complexo, iniciado durante o sono, frequentemente durante a primeira terça parte do sono. Nos episódios leves, o indivíduo pode simplesmente sentar-se na cama, olhar em volta ou se remexer no leito. Mais tipicamente, o indivíduo levanta-se da cama, podendo ir ao banheiro, sair do quarto, subir ou descer escadas e mesmo sair de casa. Pode usar o banheiro, comer e falar durante os episódios que duram, em sua maior parte, de alguns minutos a meia hora. Agora, se a gente pensar e olhar isso daqui, muitas vezes vocês não escutam, ou o filho escuta a mãe, ou o esposo, ou a esposa escuta alguém, parece que gemendo, logo que pegou no sono, isso já é sonambulismo. E segundo o Elarrat, que é um palestrante espírita, ele fala que o sonambulismo, nós espíritas ainda não compreendemos direito o que o Kardec quis dizer. Que na verdade é o desdobramento, que é quando nós saímos do corpo. Toda saída do espírito, saída do corpo físico, é sonambulismo. Então, tendo essa concepção do Elarrat, nós todos somos sonâmbulos, porque todos nós nos desprendemos do nosso corpo em algum momento, né? No entender da medicina, né, o sonambulismo é tratado como uma parassonia. As parassonias são fenômenos físicos compreensíveis que acompanham o sono e envolvem atividade muscular esquelética ou mudanças do sistema nervoso autônomo, ou ambos. Vou continuar mais um pouco antes de falar sobre isso. Segundo a medicina, o sonambulismo ou paralisia do sono é um distúrbio que se manifesta durante o estágio mais profundo do sono, o sono de ondas lentas, não REM. O sono REM é o último estágio, é o chamado momento rápido dos olhos, estágio no qual sonhamos. Então, para a medicina, né, nós entramos nesse sono
nesse movimento mais rápido, né, dos nossos olhos. É como se uma parte do cérebro acordasse e a outra não. A respeito do sonambulismo, de acordo com o pesquisador do sono, Balan Jalal, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, a parte sensorial do cérebro fica ativa. Você está acordado mental e sensorialmente, mas fisicamente você ainda está paralisado. Isso segundo a medicina, tá? E o que causa esse distúrbio do sono, então, segundo perguntado isso para a questão para os médicos, para a ciência, né? Segundo a ciência, as causas do sonambulismo ainda não são bem explicadas, mas alguns episódios do sonambulismo podem ser causados por situações específicas como apneia do sono, estresse, privação do sono, pesadelos. Então, normalmente, quando você não tem o conhecimento de que pode ser e que é, né, o desprendimento do espírito que vai para o mundo espiritual, muitas vezes, quando a gente não tem conhecimento disso, a gente não compreende e busca ajuda médica. E aí é feito todo um trabalho, né, de ir tirando e pesquisando situações, né? Se é questão de estresse, se às vezes é privação do sono, e que também, depois a gente vai ver que isso tudo pode causar um sonambulismo. Aí, nós, só vou deixar uma falazinha, mas não vou falar ainda, nós vamos, não sei se alguém já está pensando, tá, mas sonambulismo é mediunidade, não é mediunidade? O que é o sonambulismo? Então, todos que são sonambúlicos são médiuns? Vamos entender isso no decorrer. O Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 425, ele vai falar que o sonambulismo é um estado de independência da alma. Então, agora, segundo o Espiritismo, nós vamos entender o que é o sonambulismo. Então, é estado de independência da alma mais completo que o sonho, quando nele suas faculdades adquirem maior amplitude. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. E isso é importante. No sonambulismo, nós estamos por nossa conta, tá? Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Então, em estado de sonambulismo, nós desligamos o exterior. Quem vai ver não é mais o nosso corpo físico, é o nosso corpo espiritual. Por isso que, muitas vezes, quem é sonâmbulo com eventos mais prolongados, né? Quando volta, os pais questionam, não lembra de absolutamente nada que fez. Porque não foi com os olhos, com a mente, com o pensamento do nosso corpo físico. Foi com os olhos espirituais. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito preocupado com uma coisa ou outra se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve-se então deste como se serve de uma mesa ou de outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza na mão do médium nas comunicações escritas. Então, nós vamos ver que depois, eu acho que eu já vou contar agora, um caso de sonambulismo em que um padre jovem, então eles tinham uma convivência, digamos, um quarto coletivo, e os outros padres percebiam que toda noite ele sentava na escrivaninha, levantava da sua cama, sentava na escrivaninha e começava a escrever um sermão. Terminado o sermão, ele lia o sermão em voz alta,
Se ele via que tinha alguma coisa que não estava boa, ele ia lá e escrevia de novo, arrumava. E eles achavam aquilo estranho, porque no outro dia eles falavam com ele, não lembrava de nada. Aí uma noite, o que eles fizeram? Ele saiu da cama, foi para a escrivaninha dele, eles colocaram um papelão na frente dos olhos dele. E ele continuou escrevendo. Terminou de escrever, ele leu em voz alta. Tá. E aí eles pensaram, mas o que está acontecendo, né? E aí então que se comprova a questão do sonambulismo, que nós não usamos os olhos físicos. Nós usamos os olhos materiais. Ele não precisava desses olhos. Os olhos estavam fechados, porque ele estava escrevendo o seu sermão. E nesse momento, ele estava por ele, não era mediunidade. Ele estava comandando o corpo dele, tá? Lá no livro dos médiuns, o Kardec vai completar, esclarecer um pouco melhor, né? Então, lá na questão 172, ele diz, pode considerar-se o sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica. Pode-se considerar. Ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É a sua alma que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe, fora dos limites dos sentidos. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, é passivo, e o que diz não vem de si. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão como os médiuns videntes. Podem confabular com eles e transmitir seus pensamentos. Nesses casos, eles são sonâmbulos médiuns. Então, não podemos dizer que todo sonâmbulo é médium e que todo sonâmbulo está num efeito mediúnico. Muitos casos, que nem ali o caso do padre, era o caso em que você está preocupado com algo do teu cotidiano e você pode, nesse momento do desprendimento, né, do seu corpo, do seu espírito retirando-se do nosso corpo físico, ele vai, ou muitas vezes levando ele junto, que no sonâmbulo normalmente, o que ele faz? Normalmente ele leva o corpo, mas não é que ele precisaria desse corpo. Mas ele leva o corpo junto, né? Aqui, ainda na questão 425, por que as pessoas que são sonâmbulas levantam, fazem coisas, mas não se lembram de nada depois? Isso mais ou menos foi o que eu já falei antes, né? Uma das características do sonambulismo é que, ao ser despertado do episódio ou pela manhã, quando acorda, o indivíduo tem amnésia para o episódio. Tal fato não tem uma explicação satisfatória pela ciência médica. De acordo com as elucidações espíritas, no sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Então, mesmo que eu estou andando pela casa, tudo que eu estou fazendo, vendo e observando, é com os meus olhos espirituais. No sonambulismo, portanto, o cérebro físico não é envolvido nas percepções do episódio. Quem percebe é o corpo espiritual, e é uma percepção bem mais ampla do que no sonho, em que as percepções têm a participação do cérebro físico. Então, veja só, no sonambulismo, nós não temos a participação do nosso cérebro físico. No sonho, sim. Tá? Como não há registro cerebral das impressões, o indivíduo não se recorda de nada ao acordar. Partes do que vem, do que eu li ali, que está na questão 425, eu peguei de uma entrevista que foi feita em 2021 com o Dr. José Roberto Pereira Santos, que ele, na época, era o secretário da Associação Médica Espírita.
Então, sabemos que ali tem uma associação de conhecimento do espiritismo e da medicina, né? E eu usei muito da fala dele, que eu achei muito pertinente e muito boas colocações. Essa sequência também é ainda. O sonambulismo ocorre com maior frequência entre os 4 e 12 anos de idade. E sua ocorrência diminui a partir dos 15 anos, sendo mais raro no adulto. Como o caso do sonambulismo no adulto, deve ser afastados alguns distúrbios médicos. Então aqui o Santos ele coloca que quando o adulto começa a apresentar, é preciso sim fazer uma investigação médica, né? Se o que está apresentando tem a ver com síndrome da apneia do sono, se é uso ou abuso de álcool, de drogas, se é uma doença febril, se é privação do sono, gravidez, medicamentos específicos, né? Quem toma carbonato de lítio ou outros que têm a ver com isso, né? Então é preciso fazer uma investigação médica. Sendo também o sonambulismo mais frequente em crianças. Alberto Almeida acrescenta que na infância, quando o espírito reencarna, está mais conectado a outras vivências. E é nesse período que ocorre mais o sonambulismo e o terror noturno. Então, por isso que muitas crianças têm o terror noturno. Porque elas estão ainda muito próximas, né, das vivências anteriores. Porque até os 7 anos, a criança consegue, muitas vezes, conversar com espíritos que estão ali presentes, brincar com outras crianças que são espíritos que estão ali presentes, né? Então, e muitas vezes, o que nós trazemos, né, como somos ainda seres imperfeitos, enquanto crianças estamos recordando e vendo os nossos inimigos nos procurando. E aí é que vem o terror noturno também, né? O sonâmbulo, ele corre riscos? Deve haver sempre alguém por perto? Se sim, por quê? E aqui o Santos também que vai responder. Riscos existem, né? Acidentes como quedas de janelas, de escadas ou acidentes com objetos pontiagudos ou de vidro podem ocorrer. Eu tenho uma amiga que ela é cheia de cicatrizes nos braços, nos ombros, de quando ela, na adolescência, sofria dos fenômenos mediúnicos e ela quebrava janela, quebrava porta, subia árvores, quer dizer, fazia horrores e ninguém entendia, né? Hoje ela traz as cicatrizes do que ela se machucou, ainda bem que foram coisas que deixaram apenas cicatrizes, né? Não é sempre que os pais percebem as caminhadas da criança e, portanto, alguns cuidados devem ser tomados para garantir a segurança do sonâmbulo. Então, quando a gente percebe que a criança está sonambúlica, é preciso tomar vários cuidados, né? Trancar a porta, cuidar com janelas de vidro, colocar uma grade, enfim, várias coisas que a gente tem que tomar cuidado. Como ficam essas crianças que durante o sonambulismo se atiram de prédios vindo a desencarnar? Não existe proteção espiritual nesse caso? Aí o Santos vai dizer que essa ocorrência de traumatismo durante o sono ocorre geralmente em adultos, né? Nesses casos deve ser afastada a associação com ingestão de álcool. Aqui ele está reforçando a questão de que a gente sempre tem que observar se o que está acontecendo ali não é causado por mais outros eventos, né? Nos casos de criança, é importante recordar que elas são espíritos encarnados com um passado de realizações positivas e negativas, que foi o que eu acabei de falar. No momento do sonambulismo, estado em que a alma encontra-se mais emancipada do que no sono, a alma desprendida, caso esteja em consonância vibratória com as regiões espirituais inferiores, pode sofrer maior interferência de espíritos obsessores, através de técnicas hipnóticas que influenciam o espírito do sonâmbulo no comando de atividades mecânicas do seu corpo físico, conforme suas orientações. Então,
a importância de quando nós vamos para a cama, fazer a nossa oração, nos conectar com o nosso anjo da guarda, nos conectar com a espiritualidade superior, para não sermos instrumentos dos obsessores, principalmente quem é sonâmbulo, né? Todos devemos cuidar com os obsessores, porque nós podemos ser levados em espírito, nosso corpo vai continuar ali na cama, mas nós podemos ser levados também enquanto espíritos para sermos utilizados, né? Então, é muito importante que a gente se conecte. Inclusive, as recomendações são que a gente à noite não assista filmes violentos, né? Se desligue mais rapidamente, com tempo bem grande, antes de irmos para a cama, que normalmente não é isso que a gente anda fazendo, né? Ainda mais, eu vou falar juventude, mas vou me incluir. A gente deita, ainda dá uma olhadinha no celular, dá mais uma investigada e aí vai querer dormir, né? E às vezes aí a gente peca um pouco porque muitas vezes somos utilizados aí, né? Os santos, né, nos fala que a gente deve recomendar para os pais que têm crianças sonâmbulas, né, conectar com a espiritualidade, fazer uma oração antes de dormir, solicitar a proteção dos bons espíritos, fazer, né, o evangelho no lar, buscar uma vivência familiar diária baseada na orientação cristã, não importa de qual religião, não importa, e não precisa ser o evangelho no lar espírita. Pode ser um terço, pode ser o evangelho, o momento de família, de oração da família, não importa, mas que seja um momento da família para orar, né? Que tudo isso é um instrumento de equilíbrio familiar, colaborando de forma positiva para uma melhor ambiência em que vive o sonâmbulo. Então, o sonambulismo, ele pode, né, ser também mediunidade, mas o sonambulismo por si só não é mediunidade, a não ser que seja um médium sonambúlico. Bem rapidamente também, vamos ver alguma coisa sobre dupla vista e êxtase. O que será isso? Também tem a ver com o desdobramento, né? O desligamento, não é desligamento porque nós não nos desligamos, nós temos, enquanto estamos encarnados, a gente está ligado ao corpo físico pelo cordão prata, né? Na questão 447 do Livro dos Espíritos, pergunta-se o seguinte: o fenômeno a que se dá a designação de segunda vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Tudo isso é uma só coisa. O que chama segunda vista é ainda resultado da libertação do espírito sem que o corpo seja adormecido. A segunda vista é a vista da alma. Nós já ouvimos, tenho certeza que vocês também ouviram alguém simplesmente te contar que foi em algum lugar e uma pessoa te falou: o que eu vou dizer agora? Um exemplo. Vamos dizer que eu vou em algum lugar que me dizem que é uma cartomante. Ela tira uma carta lá e vai ler a carta para mim. O que é isso? Na verdade, não é a carta que está dizendo nada para ela. É a capacidade que ela tem de compreender o que tem para dizer. Sempre isso é verdadeiro? Não. Quando
qualquer pessoa que está usando da potencialidade da mediunidade e usa de forma indevida, ela pode ser acompanhada por espíritos maus, espíritos que são obsessores da própria pessoa que foi ali buscar ajuda, e as coisas podem sair totalmente erradas. Como muitas vezes a pessoa pode até dizer coisas que... Porque muitos falam simplesmente meio que o geral, né? Porque nesse momento ela não está acompanhada de um espírito superior que está lhe dando as instruções. Mas quando algo é dito, que é alertado para alguma coisa, que a gente percebe que tem uma conexão com algum evento e que isso pode mais para frente acontecer, depois nós vamos ver alguns casos, né? Isso sim pode estar tendo a questão da dupla vista. Então, na dupla vista, eu não preciso estar dormindo. Se eu tenho essa potencialidade, eu posso só fechar os olhos, me concentrar e pronto. Eu já posso falar sobre algumas coisas. Para Allan Kardec, a dupla vista é a faculdade graças à qual quem a possui vê, ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos. Percebe o que existe até onde estende a alma a sua ação. Vê, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. Uma ocorrência relativamente comum é enxergar os órgãos internos de um doente, localizando e descrevendo aqueles que se encontram precisando de tratamento. A visão à distância, a leitura do pensamento, os pressentimentos, a capacidade de enxergar através dos objetos opacos são outras características da dupla vista. Então, tudo o que é tocado vai levar a minha energia. E quando nós temos alguém que tem a dupla vista, ela pode ter a capacidade de perceber o que ficou de mim nessa garrafa, né? São coisas difíceis, não é fácil, não entendo muito bem tudo isso ainda, tá? Mas a gente consegue entender aqui que muitas pessoas estando num lugar, às vezes falam de coisas que vai acontecer num outro lugar totalmente distante. É essa capacidade da visão à distância. Ainda, a segunda vista acontece com mais frequência de forma espontânea do que por efeito da vontade, porém é suscetível de desenvolver-se pelo exercício ou diante de certas circunstâncias que põem em perigo as pessoas, como no caso de crises, calamidades e grandes emoções. Então, eu posso desenvolver essa capacidade também, tá? E quando acontece algumas vezes de se prever alguma coisa que seja importante para uma sociedade inteira, é a providência divina sempre a nos oferecer meios de nos proteger e de nos fazer superar as dificuldades no caminho. Então, muitas vezes a gente tem esses esclarecimentos para a gente poder se prevenir. E o que seria o êxtase? O êxtase é a emancipação da alma no grau máximo, sem todavia poder ultrapassar certos limites que ela não poderia transpor sem quebrar totalmente os laços que a prendem ao corpo. Conforme a evolução do estático, cuja lucidez é ainda mais acentuada, ele pode vislumbrar faixas espirituais superiores em que lhe é dado aurir de uma paz e de um bem-estar inexprimíveis. No êxtase é que, por exemplo, o Chico pôde ver os outros planetas, a habitação de outros planetas. Mas ele foi em corpo para lá? Não. Não podemos ir em corpo para outro planeta, porque a
força, o magnetismo, seria tão grande que o nosso cordão se romperia. Nosso cordão que nos liga ao mundo, ao nosso corpo físico, né? Então não é possível isso. Mas quando um estático consegue ver planetas superiores e o que ele encontra lá, ou mesmo no nosso planeta Terra, as habitações espirituais superiores, né? Quando você consegue ver aquilo que é tão bom, tão gostoso, tão maravilhoso, que às vezes ele não quer voltar para o corpo físico. E o que acontece aí? Quem está junto com ele tem que trazê-lo de volta, porque se ele se negar a voltar, ele estará cometendo um suicídio. E aí ele vai perder o avanço que ele conseguiu até ali, né? Porque nós não temos o direito de nos suicidar. Nós ganhamos esse corpo e devemos cuidar dele, para poder fazer essa caminhada e melhorarmos, né? Agora eu vou trazer alguns casos de sonambulismo, tá? Esse primeiro é o do padre que eu já falei, tá? Só um pouquinho. Então, Camille Flammarion vai trazer um relato de um caso sonambúlico, e ele vai trazer do professor Bowen, que ensinava matemática em Marburg. Estando uma noite com amigos, ele teve de repente a convicção de que deveria regressar à sua casa. Não entendia, mas aquilo estava muito forte. E ele, como estava muito forte, acabou voltando. Chegando em casa, o que mostrava, o que ele sentia era que ele precisava mudar a cama dele de lugar. Ele relutou, mas como a ideia estava muito forte nele, ele pediu para a empregada, para a ajudante dele lá, foram lá e trocaram a cama de lugar. Aí ele voltou para onde estavam seus amigos e continuou o evento que ele estava lá, a conversa e tal. Ele voltou para casa, foi dormir e lá pelas tantas ele foi despertado. O que aconteceu? Verificou que grossa viga tinha desabado, arrastando uma parte do teto e caindo no lugar em que seu leito era, onde ele estava antes dormindo. Se ele não tivesse ouvido aquele chamado, ido para casa, mudado a cama de lugar, ele poderia ter desencarnado. Por que ele teve isso? Porque não era o momento dele desencarnar, né? Eu tenho uma amiga que hoje, já com a minha idade, ainda se culpa pela morte da irmã, que pediu, implorou para ela ajudar a mudar a cama de lugar. A mãe não queria que ela mudasse a cama de lugar, e ela ajudou. E naquela noite teve um raio que caiu justamente na cabeceira onde tinha sido colocada a cama. E a irmã desencarnou. Tá tudo certo. A gente sabe que o momento dela tinha se cumprido aqui no planeta, para essa encarnação, né? Mas quem fica sempre fica com sentimentos, né? Na revista Espírita, nós temos um outro caso em que foi usado uma sonambúlica para desvendar um caso do desaparecimento de um senhor. Esse senhor era conhecido pela vizinhança toda e, de repente, desapareceu. E a vizinhança sabia que ele não tinha tendência ao suicídio, porque ele era uma pessoa assim muito para frente, muito alegre e tal.
Porém, eles sabiam que ele tinha ido receber uma quantia em dinheiro. Aí, o que acontece? Eles pensaram que ele tivesse sido vítima de um crime, né? Mas se ele tivesse morrido por um acidente, alguma coisa, eles pensaram, teria ido até o necrotério, alguma coisa, alguém teria comunicado alguma coisa, e nada eles conseguiam descobrir. Aí a filha foi recorrer a essa sonâmbula, a senhora Roger, né? E já em outras vezes tinham sido recorrido a essa senhora para esclarecer alguns casos. E aí, o que a senhora Roger fez? Em estado sonambúlico, né, ela começa a acompanhar o senhor Roger, desde que ele saiu de casa, todos os passos que ele foi fazendo. E o que ela consegue ver? Que quando ele se dispunha para voltar para casa, ele sentiu vontade de fazer alguma coisa que ninguém poderia fazer por ele. Aí ele se acroca para fazer as necessidades. Nesse momento ele sofre um AVC e, estando perto de um riacho, acaba caindo e rola pela água. Então não houve nenhum suicídio e nenhum crime, né? E o dinheiro, e a chave, e as coisas que ele tinha naquele momento. A própria médium já falou, olha, ele continua ainda com o seu dinheiro e com a chave no bolso, tá o bolso, podem olhar que tá lá. Mas ele não está onde aconteceu, porque a água já o levou. E aí ela falou aonde ele estava, eles foram e encontraram o dinheiro aonde a médium sonambúlica falou, tá? Então, a gente se pergunta, como pode isso? Né? Como pode alguém saber tudo isso? Ainda com a senhora Roger, tem um outro caso de uma senhora, era um casal, e eles sempre tinham economias em casa. E aí, para evitar de ser roubados, eles tinham técnicas de guardar o dinheiro. E aí ela guardava um tanto nas roupas velhas e um tanto nas roupas mais novas, né? E ela estava fazendo essa ação naquele momento, e como que ela estava guardando para o objetivo que ela queria guardar era para guardar nas roupas novas, para ela estava guardando nas roupas novas. Nisso, alguém bate a porta, abriu a porta e entrou. E aí, nessa confusão, e preocupada que se alguém fosse entrar e ver onde ela estava guardando o dinheiro, ela acabou se confundindo e colocando nas roupas velhas. E aí, quando a pessoa foi embora, ela precisava, no outro dia, lá precisando do dinheiro. Cadê o dinheiro? Não, mas eu coloquei aqui nas roupas novas e não está aqui. Cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro e tal? Enfim, eles também procuraram essa senhora, né? E a senhora mostra para ela, né, que todo aquele processo foi falando que isso que eu contei para vocês, que na confusão dela, na hora que entrou alguém, bateu aquele medo, alguém vai ver onde estou guardando o dinheiro, colocou no outro lugar pensando que tinha colocado na roupa nova, aí ela foi lá, o dinheiro estava todo lá guardado. Então também teve ajuda de uma médium sonambúlica, né? No livro dos médiuns, nós temos um outro caso muito interessante que a gente viu antes, que o nosso corpo, nosso espírito, né, e nós, enquanto sonâmbulos, temos a capacidade de ver até os órgãos por dentro do corpo. E aqui é um dos casos. Um dos nossos amigos tinha como sonâmbulo um rapaz de 14 ou 15 anos, de inteligência muito vulgar.
e instrução extremamente escassa. Então, quer dizer assim, ele enquanto jovem, ele não tinha muito estudo, não tinha instrução, não tinha um vocabulário muito elevado, ele era muito simples, não tinha muitos conhecimentos, mas em estado sonambúlico, né, ele mostrava um conhecimento extraordinário. E aí, quando ele fazia as suas consultas, né, principalmente para as enfermidades, e terminada a consulta, ele passava a receita médica para o tratamento da doença que a pessoa tinha. E aí, um certo dia, depois que ele terminou a consulta de um doente, ele descreveu a enfermidade certinho, né? Daí alguém falou, não basta, agora é preciso que indique o remédio. E aí ele esclarece, não posso, meu anjo doutor não está aqui. O que acontece? Ele, enquanto sonâmbulo, ele conseguia ver os órgãos internos da pessoa, né? Conseguia ver onde estava a doença, mas ele não tinha o conhecimento médico, nem de outras vidas. E aí tinha um médico espírito, né? Que junto com ele trabalhava e dava a receita. E nesse dia ele não estava ali, junto, na consulta, né? E aí eles questionaram, mas não é tu então que vê os remédios? Não, estou a dizer que é o meu anjo doutor que dita, né? Assim, nesse sonâmbulo, a ação de ver o mal era do seu próprio espírito, que para isso não precisava de assistência alguma. A indicação, porém, dos remédios lhe era dada pelo outro, né? Então, aqui eu acho que fica bem claro que ele não era médium, ele era apenas sonâmbulo. Ele utilizava do sonambulismo e ele conseguia ver tudo, mas ele não conseguia passar os remédios, porque ele não tinha esse conhecimento também. Esse caso eu achei maravilhoso e eu não conhecia essa música, fui escutá-la hoje. Kardec traz um exemplo de êxtase. Esse Pergolese era um padre, ele tem outros nomes lá, católico, e na Sexta-feira Santa, Pergolese acompanhou a multidão. Aproximando-se do templo, parecia-lhe que uma calma há muito desconhecida para ele se fazia em sua alma. E quando transpôs o portal, sentiu-se como que envolto por uma nuvem, ao mesmo tempo espessa e luminosa. Logo, nada mais viu, ouviu como um concerto longínquo de vozes melodiosas que insensivelmente dele se aproximava. Mas enquanto sua alma, arrebatada no êxtase, bebia a longos sorvos as harmonias simples e celestes desse concerto angélico, sua mão, como que movida por força misteriosa, agitava-se no espaço e parecia traçar, malgrado seu, notas que traziam os sons que o ouvido escutava. Pouco a pouco as vozes se afastaram. A visão desapareceu, a nuvem se desvaneceu e Pergolese viu, ao abrir os olhos, escrito por sua mão no mármore do templo, esse canto de sublime simplicidade que o devia imortalizar. Eu vou falar aqui, mas não sei como é que pronuncia, o Stabat Mater, que desde esse dia todo mundo cristão repete e admira. O artista ergueu-se, saiu do templo calmo, feliz e não mais inquieto e agitado. Mas nesse dia, uma nova inspiração se apoderou dessa alma de artista. E ele escreveu como Maria se sentiu aos pés da cruz, assistindo o seu filho ser crucificado. É lindo a letra que ele escreveu.
lindo e sofrido, né? E, só para terminarmos, no tempo da vida e da morte, Manuel Filomeno de Miranda dita para Divaldo Franco, né, que como a gente passa 1/3 da vida física dormindo, a gente precisa pensar nisso. A gente precisa investir nisso, né? Imenso patrimônio logrará quem converta esse tempo, ou parte dele, no investimento do progresso, em favor da libertação, que lhe credenciará para uma existência plena, um futuro ditoso. Se alguém diz como e o que sonha, ou o que vê enquanto sonâmbulo, é fácil explicar-lhe como vive nas suas horas diárias. Dorme-se, portanto, como se vive, sendo-lhe os sonhos o retrato emocional da sua vida moral e espiritual. Então, quando a gente passa por maus bocados durante a noite, a gente precisa no outro dia fazer uma reflexão, procurar mudar nossos pensamentos, nossas atitudes, para mudarmos também esse momento da nossa vida, né? E podermos ter as 8 horas de sono mais tranquilas, podendo ir estudar, aprender ou trabalhar, ajudar os espíritos que muito precisam ainda. E não ficarmos como escravos do mal. Obrigada pela atenção, desculpa que eu me estendi, mas espero ter conseguido falar do assunto com alguma coerência. Boa noite a todos.